Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o problema das polias móveis em equilíbrio. Nesse problema, ele geralmente vai vir escrito assim, ó. Esse problema geralmente vai vir escrito dessa maneira. Considere que um bloco de massa M está sendo levantado com velocidade constante. E aí, o que você já tem que saber? Você tem que saber que velocidade constante é a mesma coisa que dizer força resultante igual a zero. Porque se a velocidade é constante, é porque a força resultante vale zero. A força resultante aplicada ao bloco, aplicada ao corpo, vale zero. Nesse caso, gente, imagine o seguinte. Imagine que você vai vir aqui nessa ponta da corda e vai puxá-la com uma força Fzão para baixo. Você vai puxar essa corda com uma força Fzão para baixo. Corda ideal, polia ideal, tudo ideal, tá, gente? Sem atrito, sem nada. Você vai puxar essa ponta da corda com uma força Fzão para baixo. Lembrando, gente, esse é o caso de polias móveis em equilíbrio, hein? Velocidade constante. O caso onde não está em equilíbrio, onde está acelerado, a gente vai discutir em outro vídeo. Beleza, ó. Se eu tenho essa força F para baixo e está em equilíbrio, é porque eu vou ter uma outra força, que é uma força de tração para cima. Tudo bem, pessoal? E aí, o que a gente já sabe de cara? De cara, a gente já sabe que como o nosso sistema está em equilíbrio, eu vou ter que F é igual a tração. Porque essas são as duas únicas forças aplicadas na ponta da corda, e essas duas únicas forças aplicadas na ponta da corda para que eu tenha equilíbrio, é necessário que essas duas forças se anulem. E para que elas se anulem, elas precisam ter o mesmo valor. Então, neste caso, F é igual a tração. Por quê? Porque a gente está estudando o caso de velocidade constante, a gente está estudando o caso de equilíbrio. Agora, a gente vai ter, por exemplo, aqui, ó, no bloco. No bloco, eu vou ter agindo a força peso do bloco, vertical para baixo. Essa força, ela vai ser simplesmente transmitida pela corda aqui para a polia. Vocês concordam comigo, gente? Ah, por que essa corda vai só transmitir a força? Porque a tração aplicada nessa corda vai ter que ser igual à força-peso por conta de o sistema estar em equilíbrio, certo, senhores? E agindo aqui na polia, que é o que vai puxar essa massa para cima, eu vou ter a tração de um lado. Aí você fala assim, mas é a mesma tração? Exatamente, é a mesma tração. Por quê? Porque é a mesma corda, gente. Mesmo que essa corda esteja fazendo todo esse movimento, não é a mesma corda? O que a gente sempre estuda quando a gente vai estudar forças em cordas, trações? Que a tração é a mesma nas duas pontas da corda, se for a mesma corda. E aqui, gente, aqui também, ó, que a tração é a mesma. Beleza? Então, é a mesma tração em todos esses pontos. Tudo bem? E aí, gente, se nós formos analisar o diagrama das forças aplicadas na nossa polia, eu vou ter duas trações aplicadas para cima e essas duas trações são iguais, e no caso são iguais à força F. Eu vou ter duas trações aplicadas para cima e eu vou ter a força peso aplicada para baixo. E aí, senhores, notem, como o sistema está em equilíbrio, o que vai ter que acontecer? Eu vou precisar que a resultante seja zero, e como a resultante é zero, eu preciso que essas forças se equilibrem, se anulem. Logo, o peso do meu bloco vai ter que ser igual à soma das duas trações. Em outras palavras, o peso vai ser igual a 2 vezes a tração. E lembrando que a tração
tem o mesmo valor da nossa força F, com a qual a gente está puxando a corda, então o peso vai ser igual a 2 vezes a força F. Se eu passo o 2 para o outro lado dividindo, eu concluo que a força que eu vou precisar fazer para levantar esse bloco com uma velocidade constante vai ser igual ao peso dividido por 2. E aí, veja só, gente. Para eu levantar um bloco de um peso P, eu vou precisar fazer uma força P sobre 2. Ou seja, metade da força. Por quê? Porque as polias móveis vão dividir a força que eu preciso aplicar sempre por 2, beleza? Aí você fala, pô, Samuel, mas isso não faz sentido. Então a polia móvel ela é um multiplicador de força? Exatamente. Mas como assim multiplica a força e eu não perco nada? Não. Você, na física, nada nunca é de graça, certo? Se você ganha uma coisa, você perde outra. Então aqui, por exemplo, olha, você multiplica a força, mas, por exemplo, se você puxar essa corda aqui para baixo 1 metro, esse 1 metro vai se dividir em meio metro para um lado e meio metro para o outro. Ou seja, se você puxar a corda 1 metro para baixo, o bloquinho só vai subir meio metro. Então, você ganha força usando uma polia móvel, você vai ganhar força, mas você vai perder deslocamento, né? Você vai ter um ganho de força, você vai precisar fazer uma força menor, metade da força necessária para levantar esse bloco de massa Mzinho. Entretanto, você vai precisar puxar mais esse bloco. Tudo bem, pessoal? E aí, a gente até generaliza essa forma, porque assim, a partir daqui, o que a gente percebe? A gente percebe que a presença de uma polia móvel vai dividir a força necessária por 2. E aí você me pergunta, e se eu tivesse um caso onde eu possuísse N polias móveis? Se você tivesse um caso onde você possuísse N polias móveis, cada polia móvel vai dividir por 2. Então, por exemplo, se eu tenho uma polia móvel só, P sobre 2. Se eu tivesse duas, eu precisaria dividir por 2 de novo, ia ficar P sobre 4. Se eu tivesse 3 polias móveis, ia dividir por 2 de novo, ia ficar P sobre 8. Então, se eu tiver N polias móveis, eu vou dividindo por 2, a minha forma vai ficar assim, ó. A força que eu vou precisar fazer vai ser o peso dividido por 2 elevado a N, onde N é o meu número de polias móveis. E aí, gente, ó o macetinho, hein? Não importa o quanto o exercício estiver esquisito. Se ele te falar que está em equilíbrio, a força que eu preciso fazer para levantar um peso P vai ser esse peso dividido por 2 elevado ao número de polias móveis. Então, atenção, hein, gente? N é o número de polias móveis, que são essas polias que podem andar conforme eu puxo a corda. Por exemplo, aqui, essa polia aqui de cima, não contaria, porque ela é uma polia fixa. Beleza, senhores? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.